O que acontece quando uma princesa se vende a outro reino em troca da paz e se apaixona pelo rei inimigo? Se ela se apaixonar pelo inimigo, trairá o seu povo? Essa é uma história de amor, traição e redenção que vai encantar você do início ao fim. Let's shut it down, hanging around, got old. 'Cause darling, there was nothing right. All you seem to do is lie. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me. No reino de Valérios, a princesa Agnes era conhecida por sua beleza inigualável e sabedoria. Filha do rei Edmund, ela foi educada para governar e proteger seu povo. No entanto, o destino parecia ter outros planos para ela. O reino de Valérios estava à beira da ruína, ameaçado pelo poderoso reino de Ardar, comandado pelo temido rei Alexander. Em um ato de desespero, Agnes tomou uma decisão drástica. Pai, nosso reino está em perigo. Não temos outra escolha. Eu me oferecerei ao rei inimigo em troca de paz, disse ela ao pai. O pai, com pesar, respondeu: Minha filha, isso é um sacrifício imenso, mas creio que seja a única maneira de salvar nosso povo. Que assim seja. Se isso for para proteger Valérios, eu irei, disse ela com lágrimas nos olhos, enquanto segurava a mão de seu pai. Minha filha, sei que é uma escolha difícil, mas nossa única esperança de paz está em suas mãos, respondeu o rei, abraçando-a com força. E assim ela partiu para Ardar, sem saber que seu destino a levaria por caminhos inesperados. Agnes foi levada ao reino inimigo, onde encontrou o temido rei Alexander. Mas, ao contrário do que esperava, ele não era o monstro que imaginava. Apesar dela se vender em troca de paz, o rei se mostrou cordial e gentil com a princesa. Ela, tomada de coragem, apresentou-se ao rei em uma dança sedutora, com o objetivo de demonstrá-lo que ele teria seus favores e encantos como troca pela paz e segurança de seu reino. Quando Alexander soube que a princesa dançaria exclusivamente para ele, exultou de prazer. Sentou-se no trono e, com olhos curiosos, se deixou contagiar pela bela e sensual dança da princesa. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. I'm better off. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off. Now, baby, you don't belong. Ao terminar de dançar, dirigiu-se ao rei com determinação e disse: Estou aqui para negociar a paz entre nossos reinos. O rei Alexander, com um sorriso enigmático, respondeu: Princesa Agnes, sua coragem é admirável por se oferecer a mim em troca pela paz de seu povo. Ocorre que o rei Alexander ficou impressionado
pela graciosidade e beleza da princesa ao dançar para ele e a desejou ardentemente. Pensando em tê-la em seus braços, disse: Eu aceito a oferta. Vamos discutir os termos. Embora ela fosse uma mulher negociada em troca pela paz em seu reino, o rei a tratou com reverência e cortesia. Ele estava gostando da companhia dela em seu castelo e muito mais em sua cama. A partir da sua chegada, o rei Alexander não se interessou por nenhuma outra mulher. Com o tempo, Agnes e Alexander começaram a se conhecer melhor. O que começou como uma aliança política, lentamente se transformou em algo mais profundo. Certa noite, Agnes, olhando suavemente para o rei, falou: Você não é o homem cruel que imaginei. Rei Alexander, tocando a mão dela, respondeu: E você, minha princesa, é muito mais do que eu esperava. E dessa maneira, um grande amor começou a surgir entre eles. Porém, meus caros, no amor há sempre obstáculos a serem vencidos, e com eles não foi diferente. Os conselheiros de Alexander não viram com bons olhos o relacionamento entre ele e Agnes. Havia conspirações e intrigas no palácio. Certo dia, o conselheiro Kazan falou para o rei: Vossa Majestade, não podemos confiar em uma princesa inimiga. Ela pode estar aqui para nos destruir. Se o senhor me permite, creio que deveria mandar essa princesa de volta e atacarmos o reino dela. O rei, depois de refletir sobre as palavras de seu conselheiro, respondeu: Kazan, já ouvi suas preocupações, mas Agnes me mostrou um caminho diferente. Devemos tentar a paz. Kazan saiu da presença do rei aborrecido por não conseguir afastá-lo da princesa e obter a guerra entre os dois reinos. Os meses passaram e a paz entre Valérios e Atar começou a se consolidar, mas não sem resistência. Um complô liderado por Kazan tentou separar os amantes, acusando Agnes de espionagem. Aproveitando-se de que o rei estava visitando as terras mais distantes de seu reinado por 5 dias, Kazan acusou Agnes de espionagem para facilitar a invasão do reino de Valérios em Atar. A intenção dele era criar um julgamento rápido, condenando-a à forca antes da volta do rei. Porém, o rei deixou um soldado vigiando a princesa em segredo. Caso ocorresse algum fato que colocasse a vida dela em risco, o rei seria avisado imediatamente. Quando a informação alcançou Alexander, ele voltou e prendeu Kazan. Kazan foi desmascarado e exilado. Mas o amor entre eles ainda não seria fácil. Agnes estava dividida entre seu dever para com seu reino e seus sentimentos por Alexander. Certa noite, depois de beijá-lo, percebendo a intensidade do amor que sentia por aquele que deveria ser o seu inimigo, em lágrimas falou: Como posso amar o homem que deveria ser meu inimigo? Rei Alexander, abraçando-a, argumentou: O amor não conhece fronteiras, minha querida. Juntos podemos encontrar uma maneira de unir nossos reinos. Agnes enfrentou uma escolha difícil.
ela poderia trair seu coração ou seu povo. Mas, no final, ela seguiu seu coração e ajudou seu reino. Depois de muito pensar, encontrou uma solução. Com determinação, ela disse: Vamos unir nossos reinos, Alexandre. Juntos podemos trazer paz e prosperidade para ambos. O rei Alexander, sorrindo, respondeu: Eu sabia que você faria a escolha certa, minha amada. O rei Edmundo, pai de Agnes, ficou muito feliz com a notícia de que sua filha, apesar de se sacrificar, sendo vendida ao inimigo para salvar o seu povo de ser eliminado por um reino mais forte e poderoso, agora seria a rainha que uniria os dois reinos, trazendo a paz e a felicidade para todos. O rei Alexander disse ao rei Edmundo que se casaria com a princesa Agnes em um mês. No dia da cerimônia, os dois reinos, agora unidos, comemoraram com muita festa e alegria. E assim, a princesa que se vendeu ao inimigo encontrou o amor verdadeiro. Você concorda que para o amor não há fronteiras? Gostou dessa história? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.